Alô, galera, minhas perfeitas, meus perfeitos, estamos aqui de novo para fazer mais um encontro durante esse período em que nós estamos vivendo o isolamento social. Queridos, queridas, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ideia de liberdade em Immanuel Kant. Vou começar dizendo algumas coisas que me parecem importantes. A primeira delas, a moral de Kant é um pensador alemão do século XVIII, é uma moral baseada na racionalidade e é uma moral baseada no dever. Veja, por isso os intelectuais, os estudiosos, chamam essa moral de moral deontológica. É uma maneira bonita de dizer uma coisa simples, né? Deontológico significa apenas do dever. Ora, por que nós dizemos que a moral para Kant é uma moral do dever? Alguém pode pensar assim, poxa, mas todo mundo que cumpre um determinado mandamento moral está cumprindo um dever. Só que Kant vê uma diferença fundamental entre a forma e o conteúdo. Por isso, nós vamos dizer também que a moral de Kant é uma moral formalista. Bom, eu vou fazer, a princípio, uma distinção entre os conceitos de forma e conteúdo, ok? Vou tentar dar alguns exemplos aqui para ficar claro o que é que se está dizendo. Um é uma forma. 2 é uma forma. 500 é uma forma. Agora vejam como vai ficar diferente quando eu colocar o conteúdo, ok? abacate. 2 limões, 500 alunos. Eu espero que haja 500 alunos ouvindo o nosso vídeo agora. Veja, se eu dissesse, eu espero que haja 500, não faz muito sentido. No entanto, todo mundo entende o que significa esta quantidade, 500. 500 significa 500. Podem ser 500 alunos, mas também podem ser 500 limões. E 500 limões não vão assistir aos meus vídeos, ok? Então, veja, a forma é mais ampla, é mais geral, é mais abstrata. O conteúdo é específico. A moral kantiana, portanto, não é uma moral de conteúdos. Ela não é uma moral de deveres materiais. Ela não diz assim: se seu pai te pedir para lavar o carro, lave. Isso seria bastante específico, ok? Seria um dever material. Inclusive, eu acho que se seu pai pedir para você lavar o carro, é bom que você lave o carro, né? Porém, questões que talvez aqui ao longo do nosso vídeo a gente chegue a tratar. Mas veja, Kant não entra nessas especificidades. No entanto, Kant diz que nós devemos cumprir o dever moral. Esse dever moral não é um dever material, é um dever formal. E o que seria esse dever formal? Segundo Kant, ainda, seriam os deveres que estão ligados a determinados juízos, que não são juízos de fato, mas juízos de valor. E aqui eu vou fazer uma breve exposição do que é um juízo de fato e um juízo de valor. Juízo de fato é qualquer ideia que você faz a respeito de alguma coisa que pode ser observada materialmente
e pode ser aferida como verdadeira ou não. Exemplo: é fato que eu estou neste momento falando com vocês. Veja, isto é fato. Então, quando eu digo eu estou falando com vocês, eu estou estabelecendo um juízo de fato. Eu estou dizendo o que penso a respeito de algo que está de fato acontecendo. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Quando eu digo que Martinha é perfeita, embora ela seja, o que eu estou fazendo aqui é um juízo de valor. Por quê? Porque esta afirmação não pode ser submetida ao crivo da verificação, como o primeiro exemplo que eu dei, de que eu estou aqui falando com vocês. Veja, porque a ideia que eu emitia a respeito de Martinha depende de um estado pessoal subjetivo meu. No caso, o amor que eu sinto por ela. Ok? Vejam só. O que é que nós temos aqui então? Nós temos que o juízo de fato é subjetivo. O juízo de valor o juízo de fato é objetivo. O juízo de valor é subjetivo. O juízo de fato tem o que de fato ocorre. O juízo de valor tem a ver com o que me move a dizer aquilo que para mim ocorre. Então, o juízo de valor pode ser estético, pode ser religioso, pode ser moral. O juízo moral, portanto, diz Kant, é um juízo de valor. Depende do indivíduo. Só que Kant diz que o juízo moral é um juízo de valor que possui características do juízo de fato. Por quê? Porque ele diz que esse juízo de valor do juízo moral está baseado em determinados mandamentos da racionalidade humana que não podem ser negados por absolutamente ninguém. É aí que vai entrar a ideia kantiana de dever moral. Segundo Kant, quando nós agimos, nós estamos obedecendo a determinados imperativos da nossa racionalidade. Vou dar um exemplo que não tem a ver com a moral. Quando eu digo que 1 mais 1 é igual a 2, eu estou fazendo uma afirmação que independe da minha vontade. 1 mais 1 é igual a 2, quer eu queira, quer eu não queira. Às vezes eu não quero. Por exemplo, quando tem um pote de iogurte na geladeira e eu estou sozinho com meu filho em casa e pego aquele pote, eu gostaria que 1 mais 1 fosse igual a apenas 1. Por quê? Porque 1 dividido por 1 é igual a 1. E assim eu tomo o pote de iogurte sozinho. Mas 1 mais 1 é igual a 2. Como eu só tenho um pote de iogurte e nós somos 2, 1 dividido por 2 é igual a meio. E, portanto, eu só vou tomar meio pote de iogurte. Veja, independentemente da minha vontade, 1 mais 1 é igual a 2. Kant vai dizer que na ação moral é isso que acontece. No entanto, esse mesmo Kant que vai dizer isso, diz também que nós, seres humanos, somos capazes de, sabendo que uma determinada ação deve ser feita,
não a fazermos. E é isso que dá a Kant a possibilidade de afirmar que o homem é livre. Veja, por que o homem é livre, diz Kant? Porque o homem é capaz de, sabendo como agir, agir ao contrário. Você poderá fazer a seguinte objeção: como é que eu sei como agir se eu estiver numa cultura diferente da minha? Esse é um problema. Quando Kant escreveu a sua obra sobre a moral, Kant tinha como objetivo estabelecer uma filosofia ética que pudesse ser aplicada a qualquer cultura, de qualquer época, para qualquer idade. O nome do seu livro é Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Veja, metafísica, ou seja, para além daquilo que é físico, do que é fisicamente observável, verificável. Então, Kant quer fazer uma moral que seja capaz de ser entendida por todos, em qualquer época, de qualquer gênero, de qualquer condição social. Kant é um homem do século XVIII, racionalista, aquilo que nós dissemos no começo. Então, o que é que Kant vai propor? Kant vai propor que todos nós nascemos com 3 imperativos categóricos, 3 noções que se impõem sobre nós. Observe que ele chama essas 3 noções de imperativos categóricos e não de imperativos hipotéticos. Se fossem hipotéticos, os imperativos seriam tipo assim: se você quiser escapar do coronavírus, pratique atletismo na juventude. Pronto, esse seria um imperativo hipotético, né? Se você quer isso, então faça aquilo. Kant fala que os 3 imperativos, dos quais vou falar daqui a pouquinho, são categóricos. Não é uma coisa de se, então. Não é algo que você faz que vai orientar sua ação para que você receba alguma recompensa. Os deveres para Kant são formais, não são materiais. Deveres materiais para Kant são os deveres das pessoas religiosas, por exemplo, que fazem isso em nome de um Deus. Das pessoas legalistas, que fazem isso em nome do direito. Das pessoas humanistas, que fazem o que fazem em nome da humanidade. Kant está propondo uma moral formal, que independe da religião, do direito, do próprio sentido de humanitarismo, de filantropia. O que Kant quer é que nós entendamos que há ações que são racionais num nível tal que não importa o que você pense, você sabe se elas são corretas ou se elas não são corretas. E quais são essas 3 ideias, esses 3 conceitos, esses 3 imperativos? O primeiro deles diz assim: haja de modo tal que sua ação sirva de parâmetro para a ação de qualquer outra pessoa. Ou seja, se eu faço, ao fazer, eu quero que todo mundo faça desse jeito. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo com a própria situação que estamos vivendo agora, né? Eu quero
ficar livre da contaminação do coronavírus. Bem, se eu quero ficar livre da contaminação do coronavírus, eu devo fazer o possível para não contaminar outras pessoas. Por quê? Porque eu suponho que todas as pessoas querem ficar livres do coronavírus. Entende? Mas veja, aqui eu disse para um exemplo material, mas a forma deste imperativo haja de tal forma que sua ação seja uma ação que sirva de parâmetro para a ação de qualquer outra pessoa. E aí eu dei um exemplo, para dar o exemplo a gente desce para conteúdos materiais. Segundo imperativo, haja de tal forma que sua ação seja sempre racional e não emocional. Vou dar um exemplo agora, saindo da forma, indo para o conteúdo. Eu sei que mentir é errado. Por que eu sei que mentir é errado? Porque se alguém mentir para mim, eu não vou querer. Pronto. Mas, quando meus filhos eram pequenos, eu dizia a eles que o coelhinho da Páscoa veio trazer brinquedinhos, ovinhos de Páscoa para ele e tal. Veja, eu estava mentindo. Nesse momento, segundo Kant, eu não estou agindo de forma moral. Por quê? Porque eu estou agindo a partir da emoção. Como eu amo meus pequenos, amava quando eles eram pequenos, amo agora que já não são tão pequenos assim, e queria dar essa fantasia para eles, então eu mentia para eles. Mas veja, do ponto de vista da moral kantiana, se eu minto, eu sei que estou mentindo, e ao saber que estou mentindo, eu sei que não estou agindo de forma moral. Então, haja sempre de modo racional, a partir do que você sabe que é o certo. O terceiro imperativo kantiano é o imperativo que diz respeito, e repete de certa forma o que já está colocado, a considerar toda a humanidade e cada pessoa e você mesmo como um fim e não como um meio. Vou dar um outro exemplo. Eu estou com uma vontade enorme de sair para fazer um passeio e eu penso que eu sou um garoto de 25 anos ou eu sou um atleta, uma pessoa que no máximo vai pegar uma gripezinha. Então, se o coronavírus me atingir, então eu saio, converso com as pessoas, bato papo, cumprimento, etc, etc. Bom, se eu estiver infectado, como eu pensei que comigo não aconteceria nada, o que aconteceu? Eu usei o outro como meio para satisfazer o meu desejo de sair por aí. Ao fazer isso, diz Kant, eu feri o terceiro imperativo categórico, eu feri a racionalidade, o segundo imperativo categórico, e eu feri o terceiro imperativo categórico. Por quê? Se eu tiver uma filhinha e alguém infectado contaminar minha filhinha, eu vou ficar muito chateado. Então, o que eu fiz, eu mesmo não considero que todo mundo deveria fazer. Se é que vocês entenderam onde eu quero chegar com estes exemplos. Meus lindos, minhas lindas, veja o que Kant está nos trazendo. Kant está nos trazendo 3 elementos gerais que nos ajudariam a agir de forma moral, independentemente do lugar onde estamos ou não estamos. Então, vou dar aqui um último exemplo, a gente já vai encerrando nossa conversa. Não devemos mentir, ponto. No Zâmbia, devemos mentir? Não. Na China? Não. Nos Estados Unidos? Não. Na Idade Média? Não. Mas às vezes é preciso mentir. Tá, tudo bem, às vezes é preciso mentir. Mas saiba, diz Kant, quando você mentir, você não está agindo de forma moral. É simples assim.
Mas eu não posso fazer isso? Pode. Pode, porque Kant mesmo vai dizer que nós, diante dos deveres morais, temos três possibilidades. A primeira é a anomia, que deriva da nossa incapacidade de ouvir os ditames, os três imperativos categóricos. A anomia. A segunda posição seria a heteronomia, que é a nossa consciência dos imperativos categóricos, quando não somos mais criança, quando não somos mais, ou quando não somos imbecis, desprovidos, né, das qualidades cognitivas mínimas, né? As pessoas da anomia, segundo Kant, são essas pessoas, né, sequelados mentais, crianças, né, que ainda não têm a formação, né, da racionalidade como nós temos, né? Isso seria a anomia. A heteronomia seriam essas pessoas que já têm todas essas condições, mas que só fazem o que deve ser feito ou por medo de um castigo ou por desejo de uma recompensa. Então, são pessoas que estão na heteronomia. E, por último, as pessoas que estão na autonomia. O que seria a autonomia? Seria aquele estado que nos permite, sabendo o que deve ser feito, fazer. Vamos dar mais um exemplo aqui. Atualmente, todas as autoridades científicas que usam a racionalidade para compreender o fenômeno do coronavírus, todas elas estão nos orientando a permanecer em casa. Não para não sermos infectados, porque a possibilidade de infecção está posta, o vírus está no planeta, é uma pandemia. As autoridades nos pedem que fiquemos em casa para que adiemos ao máximo o processo de contaminação. Com isso, facilitaremos a ação dos agentes sanitários, dos agentes da saúde, os atendimentos hospitalares. Permitiremos assim a vida de tantas outras pessoas, etc, etc. Então veja, há um imperativo. O imperativo categórico nos diz neste momento: fique em casa. As pessoas que estão na anomia não serão capazes de entender. As pessoas que estão na heteronomia só ficarão por medo de castigo ou por desejo de alguma recompensa. E as pessoas que estão na autonomia, entendendo que isso deve ser feito, farão. Pegaram a ideia? Pegaram o conceito? Bom, queridos, espero poder ter ajudado a compreender um pouco essas ideias de Kant. Forte beijo, até a próxima.